Christian Horner sempre foi um personagem central na Fórmula 1. Desde 2005, quando assumiu o comando da equipe Red Bull Racing, seu nome tornou-se sinônimo de sucesso, liderança firme e domínio estratégico. Ao lado de Adrian Newey e com apoio incondicional da montadora austríaca, Horner construiu uma dinastia vencedora, que já soma múltiplos títulos de pilotos e construtores. Mas o cenário que se desenha em 2025 parece estar desmoronando. Os rumores de sua possível demissão, que pareciam impensáveis há poucos anos, agora ganham força diante de uma crise interna sem precedentes. A Red Bull, outrora uma máquina coesa de vitórias, hoje enfrenta turbulências políticas e divisões internas que ameaçam derrubar até mesmo seu mais longevo comandante. A queda de credibilidade de Horner começou a ganhar destaque quando vieram à tona acusações internas de conduta inadequada. Mesmo que ele tenha sido inocentado pela investigação interna conduzida pela própria Red Bull GmbH, o dano à sua imagem pública e, mais importante, à sua autoridade dentro da equipe foi profundo. O fato de a investigação não ter contado com a transparência desejada por muitos, especialmente pela mídia britânica e holandesa, apenas alimentou as suspeitas. A gota d'água foi o vazamento de supostas trocas de mensagens comprometedoras, que reacenderam o escândalo e demonstraram que nem todos dentro da equipe estavam dispostos a acobertar a situação. Esse ambiente tóxico explodiu quando Helmut Marko, conselheiro sênior da Red Bull e braço direito de Dietrich Mateschitz, se viu em rota de colisão com Horner. Os dois, que já haviam tido desentendimentos pontuais no passado, agora estão em guerra aberta por influência dentro da estrutura da equipe. Marko, com suas conexões profundas na Red Bull Áustria e sua proximidade com a família Verstappen, passou a ser visto como um contraponto ao poder quase absoluto que Horner exercia. E é justamente esse apoio da família Verstappen que colocou Horner contra a parede. Max Verstappen, tricampeão mundial e estrela máxima da equipe, não escondeu seu desconforto com a permanência de Horner no comando. Em entrevistas veladas e em comentários indiretos, o piloto holandês já deixou claro que o ambiente interno da Red Bull se tornou instável. O pai de Max, Jos Verstappen, foi ainda mais incisivo. Após o GP do Bahrein de 2024, Jos afirmou à imprensa que a equipe está se desintegrando por dentro e que, se Horner continuar, isso pode arruinar tudo o que construímos. Foi um golpe direto, sem filtros. E vindo de alguém com tanta influência nos bastidores, essa declaração soou como uma ameaça velada, ou até mesmo um ultimato. É importante lembrar que Jos Verstappen tem um histórico de interferência ativa na carreira do filho, e seu relacionamento com Horner sempre foi tenso. Mas nunca antes ele havia atacado publicamente a figura do chefe da equipe. Essa ruptura tornou-se simbólica do racha que existe hoje entre duas facções distintas dentro da Red Bull. De um lado, os que ainda apoiam Horner, principalmente dentro da estrutura corporativa do grupo Red Bull sediada no Reino Unido. Do outro, os que querem sua saída, liderados por Marko, os Verstappen e alguns engenheiros e membros seniores da equipe técnica, que enxergam Horner como uma figura desgastada e fora de sintonia com a nova dinâmica da F1. O próprio Adrian Newey, o cérebro por trás dos carros dominantes da Red Bull, também parece ter se distanciado de Horner. Embora nunca tenha declarado publicamente qualquer conflito, fontes internas afirmam que Newey ficou desconfortável com a forma como Horner lidou com o escândalo e com os conflitos internos. Sua decisão de deixar a Red Bull após o fim de 2024, mesmo com propostas de renovação, foi vista como mais um indício de que o ambiente na equipe estava insustentável. A saída de Newey não foi apenas uma perda técnica, foi um golpe simbólico que fragilizou ainda mais a posição de Horner. A cúpula austríaca da Red Bull, que sempre foi mais conservadora e zelosa pela reputação da marca, também não está satisfeita com a situação. Oliver Mintzlaff, CEO da Red Bull GmbH, tem evitado fazer declarações públicas, mas está sendo pressionado por acionistas e patrocinadores a tomar uma atitude mais firme. Manter Horner à frente da equipe, mesmo que ele seja tecnicamente competente, tornou-se um risco reputacional. Os patrocinadores começam a questionar se associar suas marcas a um ambiente de escândalo é realmente o melhor caminho. E para uma equipe como a Red Bull, cuja imagem irreverente e inovadora sempre foi um ativo poderoso, essa dúvida é corrosiva. Dentro do paddock, as outras equipes observam com atenção, e até uma certa satisfação, a instabilidade na Red Bull. A Mercedes, por exemplo, parece ter encontrado um novo fôlego justamente quando a rival começa a ruir por dentro. A Ferrari, que também passa por um processo de reconstrução, enxerga uma rara oportunidade de romper o domínio austríaco. Todos sabem que uma equipe de Fórmula 1, por mais rápida que seja, só funciona quando existe coesão interna. E neste momento, a Red Bull parece um castelo de cartas prestes a desmoronar. Além disso, a própria gestão esportiva da Fórmula 1 está preocupada com a situação. Horner,
que sempre foi uma figura influente nos bastidores da F1, hoje encontra resistência até mesmo entre os dirigentes da Liberty Media e da FIA. A imagem de um líder envolto em escândalos, em constante conflito com sua equipe e desmoralizado perante os pilotos, não é algo que a categoria queira promover. Ainda mais em um momento em que a Fórmula 1 busca expandir seu apelo global e manter sua imagem de esporte moderno, ético e comprometido com valores sólidos. A possível demissão de Horner, embora ainda não anunciada oficialmente, está mais próxima do que nunca. As negociações nos bastidores indicam que a Red Bull estuda uma saída controlada, talvez por meio de um pedido de demissão anunciado como decisão pessoal, a fim de evitar um escândalo maior. Há quem diga que um pacote de indenização já está sendo montado e que o anúncio poderia acontecer após o GP da Áustria ou no intervalo de verão europeu. A equipe busca preservar sua imagem, minimizar o impacto nos resultados esportivos e preparar o terreno para uma sucessão que possa restaurar a estabilidade. Os nomes mais cotados para sucedê-lo incluem nomes já estabelecidos dentro da estrutura da Red Bull, como Jonathan Veatley, diretor esportivo, e Pierre Vacher, diretor técnico, além de possíveis movimentações externas, com rumores até mesmo de uma tentativa de trazer Andrea Seidl, hoje na Sauber Audi, para o projeto 2026. Mas qualquer substituição exigirá uma reformulação profunda da cultura interna da equipe, algo que muitos dentro da Red Bull consideram urgente. Christian Horner, que um dia foi visto como o arquétipo do chefe moderno de F1, carismático, politicamente astuto e vitorioso, agora enfrenta o fantasma da queda. Seu legado na Red Bull é inegável. Ele construiu uma equipe do zero, enfrentou gigantes como Ferrari e Mercedes e venceu. Mas, como em tantas histórias de poder, o que sustenta um império nem sempre é o que o mantém de pé. A confiança, a coesão e o respeito foram corroídos por anos de atrito, escândalos e decisões controversas. E na Fórmula 1, quando esses pilares ruem, o colapso pode ser tão rápido quanto uma volta de classificação.